Olá, prontos para mais uma exploração? Hoje a gente vai investigar uma palavra que, olha, circula bastante, mas carrega um peso enorme e muitas vezes um peso negativo: cientificismo. O nosso ponto de partida é um artigo bem interessante do escritor e pesquisador Jorge Guerra Pires. Ele tem uma formação sólida em bioinformática, mas hoje se dedica muito a essa ponte entre ciência, filosofia, crítica social. E ele nota algo curioso: cientificismo virou quase um xingamento. Por quê? Como que uma palavra ligada à ciência acabou ganhando essa conotação tão pejorativa? Pois é, uma pergunta excelente. E é isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Nossa missão, então, é entender essa história. Vamos usar o artigo do Pires como nossa bússola principal, né? Mas também vamos consultar outras fontes, verbetes de enciclopédia, análises históricas, para ter uma visão mais completa. Queremos entender a origem, que parece ter sido neutra, e como o termo foi se transformando nesse rótulo tão carregado. Exatamente. Vamos mergulhar nas definições que as fontes trazem, sabe? Tentar reconstruir essa trajetória histórica da palavra e, principalmente, analisar as razões por trás dessa carga negativa. Por que essa visão de mundo que, no fundo, valoriza o método científico passou a ser alvo de tanta crítica e usada para desqualificar posições? Vamos olhar os dois lados, né? Quem critica e quem defende. Certo. Então vamos começar pelo básico mesmo. Afinal, o que as nossas fontes dizem que é cientificismo? O que significa isso? Olha, as definições já mostram uma tensão interessante. A Wikipédia em português, por exemplo, ela descreve o cientificismo como uma corrente ligada ao positivismo. Ah, o positivismo. Isso. A ideia central seria afirmar a superioridade da ciência sobre outras formas de compreensão, né? Religião, filosofia. A ciência seria a única capaz de rigor cognitivo e de trazer benefícios práticos. E um ponto-chave que eles mencionam: a defesa do uso do método das ciências naturais em todas as áreas do conhecimento. Peraí, em todas as áreas? Isso já soa um pouco forte, né? Exato. Já acende um alerta, né? É um ponto de tensão claro. E outras fontes, elas concordam com isso? Então, a Wikipedia, em inglês, e um artigo que a gente viu da Gazeta do Povo, eles trazem uma nuance. Falam mais da crença de que a ciência e o seu método são o melhor caminho, ou talvez até o único caminho, para descobrir a verdade sobre o mundo. Mas, e aqui está o ponto interessante, eles destacam que o termo, lá na origem, era neutro. Descrevia só tipo assim: métodos e atitudes típicas de cientistas naturais. Ah, então era descritivo. Era descritivo, só depois é que ele foi adotado de forma pejorativa, para criticar essa confiança exagerada na aplicação da ciência em qualquer campo indiscriminadamente. Entendi. E o Jorge Pires, o artigo dele, que é o nosso foco, como ele aborda essa definição? O Pires reforça a ideia central de que a ciência representa, sim, o método mais confiável que a gente tem para conhecer a realidade. E por quê? Porque ela se baseia em evidências, em experimentação, em raciocínio lógico. Ele até faz questão, sabe, de diferenciar essa postura da cienciologia. Ele aponta que a cienciologia usa uma roupagem, uma linguagem científica, mas que na essência é uma forma de religião. Não é ciência no sentido metodológico. Interessante essa distinção. E fascinante como as definições já mostram essa dualidade, né? Por um lado, a defesa da ciência como método confiável, e por outro, a crítica a uma suposta superioridade ou aplicação exagerada. Mas você disse que essa conotação não existiu sempre. Como foi essa transição? Quando começou a mudar? Correto. A origem foi bem neutra mesmo. As fontes indicam que o termo cientificismo surgiu lá no começo do século XIX e era só para descrever os hábitos ou jargão de um cientista, sabe? Uma coisa bem... Técnica, quase. Técnica, exatamente. Isso aconteceu numa época em que a palavra ciência, que antes era mais ampla, né, significava conhecimento organizado,
Começou a se referir mais especificamente às ciências naturais, física, química, biologia, que estavam, vamos dizer, bombando, né? Mostrando um sucesso incrível com o método experimental, com a matemática aplicada. E esse sucesso todo acabou inspirando outras áreas. Justamente, inspirou o surgimento do positivismo ali na primeira metade do século XIX. Foi uma corrente filosófica bem ambiciosa, que buscava pegar esse método científico vitorioso e aplicar não só para entender a natureza, mas também a sociedade. Então a ideia era estudar a sociedade como se estuda a física. A aposta era essa, que embora os fenômenos sociais fossem diferentes, complexos, eles também teriam uma origem natural e poderiam ser estudados com métodos parecidos, buscando leis, regularidades, assim como se fazia com a natureza. Entendi. E aí que a coisa começa, digamos, a azedar, quando essa ambição de aplicar o método científico a tudo começa a gerar resistência. E o termo vira crítica. Exatamente aí. A virada parece acontecer nas primeiras décadas do século XX. Essa tentativa de usar os métodos das ciências naturais em áreas como psicologia, sociologia, até economia, começou a ser chamada, aí sim de forma pejorativa, de cientificismo. E essa crítica foi se intensificando ali por meados do século XX. O termo se consolidou como uma forma de ataque, sabe? Quase um preconceito contra a ciência ou certas abordagens científicas. E o Jorge Pires observa no artigo dele que essa mudança coincide com um período em que o cristianismo ainda tinha uma influência social muito, muito forte. Interessante essa conexão temporal. E aqui a gente entra no ponto central do argumento do Pires, né? Vindo dessa trajetória dele na ciência. Por que essa apropriação negativa tão forte? Qual é a tese principal dele sobre isso? Olha, a tese do Pires é bem direta e até provocativa. Ele argumenta que a principal força por trás dessa transformação de cientificismo em xingamento veio de grupos que se sentiram de alguma forma ameaçados pela expansão do alcance da ciência. Ameaçados? Que grupos seriam esses? Ele menciona religiosos, humanistas de linha mais tradicional e até algumas correntes pós-modernas. O problema, segundo ele, surgiu quando a ciência começou a investigar temas que eram historicamente domínio quase exclusivo da religião e da filosofia. Que temas seriam esses? Coisas como a origem da moralidade, a natureza da consciência, sabe, os mecanismos do comportamento humano, até mesmo estética, criatividade, coisas que eram vistas como mistério divino ou pura subjetividade. E a ciência chegou querendo medir, explicar? Exato. O que era subjetivo passou a ser objeto de estudo, potencialmente quantificável, explicável por mecanismos naturais. A ciência estava, na visão desses grupos, invadindo territórios. E aí o termo cientificismo virou uma espécie de escudo, uma barreira retórica para proteger esses domínios. Precisamente. Pires sugere que o rótulo cientificismo passou a ser usado para evocar ideias negativas, tipo, a ciência é arrogante, quer explicar tudo, até o que não lhe compete, é reducionista, quer transformar valores, artes, sentimentos em números, em dados frios, e também que ela reivindica uma superioridade que não tem sobre a filosofia, a religião, as artes. Entendi. Mas para o Pires, essa crítica toda não seria, no fundo, sobre a validade do método científico em si, não seria uma crítica epistemológica, né? Seria mais um julgamento cultural, uma reação meio defensiva a essa expansão do conhecimento científico. Na visão dele, o que chamam pejorativamente de cientificismo é muitas vezes só a constatação de que os métodos científicos funcionam e devem sim ser usados onde eles podem trazer compreensão, onde são úteis. Ele é bem incisivo nesse ponto, né? No artigo, ele até faz uma confissão interessante. Diz que já usou o termo de forma pejorativa no passado, antes de estudar mais a fundo. Sim, ele admite isso. E ele diz que foi influenciado pelo que ele chama de um medo coletivo que o cristianismo cria em relação à ciência que desafia dogmas. É uma fala forte. Bem forte. E ele ilustra isso com o exemplo da cobertura da mídia sobre a perseguição a cristãos na China. Ele critica como a mídia rotula o regime chinês simplesmente como ateu. E qual o problema disso para ele?
Para ele, isso simplifica demais e alimenta preconceitos. Obscurece a questão real, que ele vê não como um conflito entre ateísmo e fé, mas sim como uma disputa geopolítica de poder, uma disputa entre o Estado chinês e a influência do Vaticano. Ah, uma questão de poder institucional. Exato. Ele menciona perseguições parecidas no Japão, na Índia, e argumenta que não é um ataque à fé em si, mas um temor do poder da Igreja Católica como instituição global. Ele conecta isso para mostrar como a crítica ao cientificismo pode estar ligada a essas disputas de poder mais amplas. Essa análise do Pires realmente ela conecta a carga negativa do termo a uma disputa por autoridade cultural, intelectual. Faz sentido. A ciência avançando, desafiando estruturas de poder, visões de mundo, e o cientificismo virando uma arma nessa disputa. Exatamente. Olá, esse podcast chamado de Radar Ateu, ele tem como foco fazer críticas com foco mais em notícias, no que está acontecendo, mas também com foco também, né, em críticas, né? E nós vamos fazer uma pequena pausa, porque eu gostaria de falar um pouco dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados, e eu gostaria de sugerir para vocês, acho que é bastante alinhado com esse podcast, meu livro sobre a Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta é um livro que fala bastante também dessa questão dos desafios do ateísmo, e enquanto que esse podcast, o nome do livro é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, né? Ele está disponível na Amazon, formato impresso, audiolivro, que está no Google Books, no Google Play, e tanto Kindle também, se vocês quiserem, e tem também bastante coisa no YouTube. O segundo livro, que eu acho que também seria bastante alinhado com esse podcast, é meu livro sobre bolsonarismo, né? Bolsonarismo é o maior exemplo, na minha visão, da influência cristã no espaço público e dos perigos, e quando essa influência não tem uma espécie de controle, né? E infelizmente nós não temos esse controle no Brasil. Então o livro se chama Ciência para Não Cientista, Como Ser Mais Racional e Mundo Cada Vez Mais Irracional, volume 1, Bolsonarismo. Tem o volume 2 também, que é sobre religião. Então, basicamente são essas sugestões que eu queria fazer por hoje. Então, espero que vocês estejam curtindo o episódio e bom aprendizado. É uma perspectiva bem focada nessa dinâmica cultural e de poder. Mas, ok, essa é a perspectiva cultural do Pires. Mas as nossas fontes também apontam para críticas mais filosóficas mesmo ao cientificismo, né? Que vão além dessa reação cultural. Figuras importantes da filosofia da ciência são mencionadas. Sem dúvida. Existem críticas que questionam a própria base filosófica do que seria o cientificismo, ou pelo menos das correntes associadas a ele, como o positivismo. A Wikipédia menciona Karl Popper, por exemplo, uma figura gigante na filosofia da ciência. Popper. O que ele criticava exatamente? Ele foi um crítico muito forte do positivismo lógico, que era frequentemente associado ao cientificismo. Popper rejeitava a ideia central do positivismo, de que o conhecimento científico é construído por indução, ou seja, aquela ideia de que a gente observa casos particulares e generaliza para criar uma lei universal. E o que ele propôs no lugar? Ele propôs o critério da falseabilidade ou refutabilidade. Para Popper, uma teoria só é científica se for possível imaginar um experimento, uma observação que pudesse, em princípio, provar que ela é falsa. Ah, então a ciência não busca provar que está certa, mas sim resistir às tentativas de provar que está errada. Exatamente. A ciência não busca verdades absolutas, finais. Busca as melhores explicações que temos no momento, mas que estão sempre abertas à refutação, à revisão. É uma visão da ciência como um processo dinâmico, de teste e erro constante, não como um conjunto de dogmas fechados. Isso vai contra a ideia de uma ciência superior e infalível, né? Totalmente. E, além do Popper... Mencionam também Paul Feyerabend. Esse era ainda mais radical, conhecido pela ideia do anarquismo epistemológico.
Anarquismo epistemológico, o que seria isso? Feyerabend argumentava que não existe o método científico único e rígido que os cientistas seguem ou deveriam seguir. Olhando para a história da ciência, ele via uma bagunça metodológica, na verdade. Uma multiplicidade de abordagens, muitas vezes contraditórias, oportunistas, que levaram a avanços importantes. Para ele, a ideia de regras metodológicas universais era um mito, e a ciência seria muito menos objetiva e muito mais influenciada por fatores históricos, culturais, até pessoais, do que a gente geralmente admite. Então ele era contra qualquer método? Não exatamente contra qualquer método, mas contra a ideia de um método único e superior. Ele defendia um pluralismo, anything goes, vale tudo metodológico quase. Argumentava que impor uma única forma científica de pensar acabava empobrecendo o conhecimento, impedindo novas descobertas. Entendi. Popper questionando a indução, Feyerabend de método único. São críticas bem internas à filosofia da ciência. Mas tem também uma linha de crítica mais histórica social, que apareceu naquele artigo da Bruna Frascola, baseado no Hayek, certo? Essa parece mirar nas consequências sociais do cientificismo. Essa linha de argumentação do Hayek é bem forte, bem contundente. Hayek, que era um economista e filósofo liberal muito influente, escreveu um livro chamado A Contra-Revolução da Ciência. Nele, ele tentou rastrear as origens históricas do que ele via como uma aplicação perigosa da mentalidade científica à sociedade. E ele encontrou essas raízes lá no século XIX, em figuras como os engenheiros da Escola Politécnica Francesa e, principalmente, no pensador Conde de Saint-Simon. Saint-Simon, ele seria o pai dessa ideia? Quanto do marxismo. E aí vem o ponto central da crítica dele. Que é? O perigo que Hayek via nisso. Ele argumenta que essa mentalidade cientificista, ao tentar aplicar os métodos das ciências naturais que lidam com objetos, coisas, ao estudo da sociedade que lida com sujeitos, pessoas com intenções, opiniões, valores, comete um erro fundamental. Qual erro seria esse? As ciências naturais buscam objetividade, tentando eliminar a subjetividade do observador. Certo. Já as ciências sociais, para Hayek, têm como objeto de estudo justamente a subjetividade humana. As crenças, os valores, as intenções que motivam as ações das pessoas. Ah, então tentar ser objetivo no sentido das ciências naturais seria ignorar o próprio objeto de estudo das ciências sociais. Exatamente. Seria o que a Frascola, interpretando Hayek, chama de um suicídio das humanidades. Tentar tratar seres humanos como meros objetos a serem medidos, controlados como se fossem pedras ou planetas. Ignorando essa dimensão subjetiva, seria um erro metodológico grave. E Hayek vai além. Ele sugere que essa mentalidade tecnocrática, essa crença de que a sociedade pode e deve ser planejada e controlada cientificamente por especialistas, por engenheiros sociais, ela abre caminho para ideologias totalitárias. Totalitárias? Como assim? Porque elas justificam o controle centralizado, a supressão da liberdade individual em nome de uma suposta racionalidade técnica superior. A ideia de que nós sabemos o que é melhor para todos, cientificamente. A descrição que Hayek faz dos planos do próprio Saint-Simon é assustadora nesse sentido. Saint-Simon imaginava uma sociedade governada por um concílio de Newton, formado por cientistas e artistas. Artistas. Por quê? Os artistas seriam quase como engenheiros de almas, responsáveis pela propaganda, por moldar a opinião pública para aceitar as diretrizes dos cientistas. Esse concílio substituiria o poder da Igreja, o Vaticano. Nossa! E nessa sociedade tecnocrática, planejada de cima para baixo, não haveria espaço para a propriedade privada nem para a liberdade de expressão individual. Seria, na visão de Hayek, uma espécie de religião dos engenheiros, onde a ciência e a técnica se tornariam a base de um controle social absoluto. Uau! Essa conexão que o Hayek faz, partindo de um erro metodológico lá em Saint-Simon até o risco de totalitarismo, é realmente impactante. E essa ideia da ciência virando um dogma, quase uma nova religião, isso não ecoa um pouco na forma como a mídia às vezes retrata a ciência? Sim, é um bom ponto. As fontes da Wikipédia tocam nisso. Observam que, especialmente em tempos mais recentes, talvez pós-2020 com a pandemia, a divulgação científica muitas vezes acaba apresentando a ciência de um jeito muito simplificado.
muito assertivo. Como assim? Mostra-se o resultado final como se fosse uma verdade absoluta, genial, infalível. Sem mostrar muito as limitações do estudo, sabe? O contexto, as controvérsias que existem entre os próprios cientistas, o processo de pesquisa em si, que é cheio de idas e vindas, de incertezas, de revisões. E aí passa uma imagem de que a ciência é perfeita, dogmática. Exato. Acaba reforçando essa imagem cientificista, dogmática, que pode levar, paradoxalmente, à desinformação, porque as pessoas criam uma expectativa irrealista, e também se ignora que as decisões sobre o que pesquisar, como aplicar os resultados, envolvem muitos fatores além da ciência pura, fatores políticos, econômicos. Então o desafio seria evitar os dois extremos, né? Nem essa idolatria acrítica da ciência, o cientificismo como dogma, nem o negacionismo que rejeita tudo. Exatamente. Encontrar esse equilíbrio crítico. Ok, exploramos bastante as críticas, hein? A cultural do Pires, as filosóficas do Popper e do Feyerabend e essa histórico-política pesada do Hayek. Mas, e a defesa? Afinal, a ciência tem seus méritos inegáveis, existem pensadores que defendem abertamente o que é chamado pejorativamente de cientificismo, ou que pelo menos reivindicam o valor central da ciência. As fontes citam alguns nomes: Mário Bunge, Michael Shermer, Daniel Dennett. Qual o argumento central deles? O argumento central desses defensores, acho que podemos resumir assim: a ciência, com o seu método rigoroso de observação, experimentação, teste de hipóteses, revisão por pares, ceticismo organizado, representa simplesmente a melhor ferramenta que a humanidade desenvolveu até hoje. A melhor ferramenta para obter conhecimento confiável sobre o mundo e para impulsionar o desenvolvimento tecnológico que, querendo ou não, melhora muitos aspectos da vida humana. Então não é dizer que a ciência explica tudo. Não necessariamente. Para eles, não se trata de dizer que a ciência pode explicar tudo, ou que deve ser aplicada cegamente em qualquer situação como um martelo que só vê pregos, mas sim de reconhecer a sua extraordinária eficácia, seu poder explicativo nas áreas onde ela é aplicável. E essas áreas são muitas e crescentes. E o Mário Bunge? Ele é citado como alguém que usava o termo de forma positiva. Sim, o Bunge é um caso interessante. Ele usava o termo cientismo de forma explicitamente positiva. Ele defendia o cientismo. Para ele, era a tese de que a melhor maneira de investigar a realidade é adotar um método científico. E ele resumia esse método de um jeito bem pragmático. Verifique suas suposições. Ou seja, não aceite afirmações sem evidências. Teste suas ideias contra a realidade. Seja crítico. Para Bunge, essa postura é fundamental para o progresso do conhecimento, em qualquer área. E o próprio Jorge Pires, apesar de analisar a origem do xingamento cientificismo, ele também não expressa no artigo uma forte confiança na ciência. Ele usa a palavra fé. Usa sim, mas ele faz questão de qualificar essa fé. Ele diz que não é uma fé cega, dogmática, como a fé religiosa. É uma fé empírica. Fé empírica, o que seria isso? Uma confiança baseada nos resultados concretos, verificáveis, que a ciência consistentemente entrega. É uma confiança que se justifica pelos fatos, pela capacidade da ciência de explicar, prever e transformar o mundo. E ele usa um exemplo muito atual e bem provocador para ilustrar isso: a inteligência artificial. Ah, a IA. Ferramentas como o ChatGPT, que gera textos que, são muito coerentes, ou o Suno AI, que compõe músicas originais em vários estilos. Ele diz que essas ferramentas já demonstram uma capacidade impressionante de reproduzir padrões estéticos, de evocar respostas emocionais de forma convincente. E qual o ponto dele com isso? Em outro material dele que a gente consultou, ele usa esse avanço da IA para questionar visões mais conservadoras sobre os limites da tecnologia. Ele menciona uma fala antiga do Gilberto Gil, que dizia acreditar que, na música, o ser humano sempre manteria o controle sobre a IA, daria as regras. E o Pires discorda. Ele contrapõe essa visão. Argumenta que os verdadeiros limites da IA são, na prática, desconhecidos. A gente não sabe até onde pode ir. Ele lembra o paradoxo de Moravec,
Aquilo de que tarefas fáceis para humanos são difíceis para IA e vice-versa. Sim, lembro disso. Mas ele ressalta que isso é uma fotografia do momento, não uma barreira final. O progresso da IA tem sido muito rápido, surpreendente. E aí ele lança uma hipótese bem instigante. Qual? E se uma IA pudesse ter algo parecido com experiências? Se ela pudesse processar dados sensoriais do mundo diretamente, mesmo que de forma simulada, será que ela poderia criar arte genuína, expressando suas próprias vivências simuladas? Uau! Uma IA com vivências. Isso mexe com as nossas categorias. Mexe muito. E para ele, essa possibilidade, mesmo que hipotética hoje, ilustra justamente a capacidade expansiva e transformadora da ciência, que continua a desafiar nossas concepções do que é exclusivamente humano. Nossa, que reflexão. Então, depois de percorrer toda essa história, esses argumentos todos, como a gente pode sintetizar o que aprendemos sobre o termo cientificismo? O que fica dessa nossa exploração? Olha, acho que fica a imagem de uma palavra com uma biografia bem complexa, né? E muito carregada. Nasceu neutra, descrevendo uma postura pró-ciência. Depois, foi associada àquela ambição positivista de aplicar métodos científicos a tudo. E, de forma decisiva, foi capturada, digamos assim, e ressignificada como um termo pejorativo. Virou um rótulo. Um rótulo para criticar o que exatamente? Para criticar uma suposta arrogância da ciência, um reducionismo, um excesso de confiança, especialmente quando a ciência avança sobre campos que eram tradicionalmente da filosofia, da religião, das humanidades. Vimos as diferentes frentes de crítica. A filosófica, com Popper e Feyerabend questionando os métodos, a objetividade. A histórica, com Hayek alertando para os riscos sociais da mentalidade tecnocrática lá de Saint-Simon. E a cultural, que o Pires analisa tão bem, focando na reação desses domínios tradicionais à expansão científica. Exato. Mas também vimos a defesa, né? Com Bunge reivindicando o cientismo positivamente e o próprio Pires defendendo essa fé empírica baseada nos resultados e no potencial futuro da ciência, como ele mostra com o exemplo da IA. E percebemos também como a própria divulgação científica na mídia, às vezes, sem querer, pode acabar reforçando aquela imagem dogmática que alimenta as críticas. Justamente. Acho que entender essa multiplicidade de significados, essa história toda por trás do termo, é crucial. Ajuda a gente a analisar com mais critério quando e por que alguém está usando a palavra cientificismo num debate. Para saber o que está em jogo ali, né? Exato. Ajuda a discernir. Isso aqui é uma crítica metodológica válida sobre os limites de uma abordagem científica específica? Ou é mais uma disputa de poder sobre quem tem autoridade para falar sobre certos assuntos? Ou ainda, será que o termo está sendo usado só como uma arma retórica para desqualificar um argumento baseado em evidências? Navegar essas nuances é fundamental hoje. Nessas discussões que misturam ciência, cultura, ética, política, está tudo muito entrelaçado. É um ótimo lembrete mesmo. Para a gente olhar sempre além do rótulo, seja ele usado como ataque ou como defesa, e focar nos argumentos concretos. E tentar buscar uma visão equilibrada, né? Reconhecer o poder imenso da ciência, mas também seus limites, sem cair nem na idolatria cega, nem na rejeição irracional. Perfeito. O equilíbrio crítico. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar, inspirada justamente nessa discussão sobre inteligência artificial que o Jorge Pires trouxe. Se a ciência continuar avançando nesse ritmo, a ponto de conseguir não só modelar, mas talvez um dia até replicar fenômenos que a gente considera hoje o puro cerne da experiência humana, criatividade artística genuína, julgamento moral complexo, quem sabe até formas simuladas de consciência, de subjetividade, como que isso poderia redesenhar as fronteiras que a gente traça hoje entre o que é científico, o que é filosófico, o que é artístico e, no fim das contas, o que a gente entende por ser humano? Nossa, é uma questão profunda, hein? Como que as ferramentas que a gente desenvolve para entender o mundo podem acabar transformando radicalmente a nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre a própria natureza do conhecimento. Fica aí a reflexão para todo mundo.